A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui mais uma vez no nosso canal, o canal do IBEC, a Igreja Batista Edificação em Cristo. Esse canal tem levado todas as quarta-feiras uma palavra para a sua edificação, para o seu conforto, para que o Senhor possa estar falando contigo. E eu espero que Deus, em sua infinita misericórdia, esteja me usando como canal de bênçãos hoje na sua vida e que após assistir essa palavra você encontre forças, você encontre respostas, você encontre consolo, você encontre o que você precisa. A palavra de Deus ela é muito rica e ela nos ensina tanto e que hoje seja um dia de profundo aprendizado para cada um de nós. Eu sou Ana Cristina, pastora Ana Cristina, estamos ali em Salvador, Bahia, bem na boca do rio, na rua Jorge Amado. Você entra ali pelo Imbuí, passa pela Jorge Amado, que sai na orla. Nós estamos ali à direita, bem coladinho com a Galeria Jorge Amado. Você pode nos visitar aos domingos. Nós estamos aos cultos às 17 horas. Quarta-feira, e não voltamos às outras atividades, mas às quarta-feiras postamos essa palavra para que você possa, então, desfrutar das bênçãos de Deus. E eu queria que você abrisse comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Salmos. Bem no meio da Bíblia tem Salmos. Você vai abrir e vai entrar ali no Salmo 69. Amém? E vamos fazer a leitura bíblica e eu gostaria que você me acompanhasse. Então, salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo onde não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois, por amor a ti suporto zombaria e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até mesmo para os filhos de minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar a zombaria. Quando ponho veste de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim, e eu sou canção dos bêbados. Deus, essa é a tua palavra viva, eficaz, poderosa. Que essa palavra, Deus, não volte vazia. Que essa palavra faça o que precisa ser feito para aqueles que estão ali, Senhor, nos ouvindo. Eu te peço que essa palavra, Deus, alcance muitas pessoas que precisam de ouvir a tua voz. Toda a força contrária venha ser impedida agora, Deus, em nome de Jesus. Pela tua misericórdia, continue nos usando. Que a graça seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero primeiro dar um título, a essa pregação que chama Salva-me, ó Deus. E Salmos 69, nós estaremos aqui, conforme lemos, do versículo 1 até o versículo 12. Queridos, quando nós começamos, e você percebe que a primeira frase deste salmo é salva-me, ó Deus. E assim ele foi intitulado, porque os salmos, eles são divididos em muitas classes. São, na realidade, 150 salmos, com 2.400 e tantos, 61, salvo engano, versículos. E dentre esses 150 salmos, existem classificações. Então, existem salmos como esse de lamentação, existem salmos de louvor, existem salmos reais, das imprecações, vários salmos, os litúrgicos, os cânticos festivos, são várias as classificações dos salmos. Mas a maioria dos salmos se encontra na classificação de lamentações.
E ali em Lamentações nós podemos enxergar os salmistas, eles expondo a sua dor, normalmente a sua tristeza, a sua melancolia, o seu desabafo, como Davi tanto fazia, e também ainda a sua alegria e a sua gratidão por conquistas, por livramento, enfim. Mas nós queremos agora falar sobre esse salmo. Ele tem um contexto, né? Aqui o salmista ele está falando de pessoas que o perseguiam e que mentiram contra ele, pessoas que levantaram falso, dizendo coisas que ele tinha roubado, territórios ou fazendas ou imóveis, não se sabe ao certo, mas se especula na história que é isso. E esses irmãos estavam obrigando essas pessoas, estavam obrigando ele a devolver aquilo que ele não roubou. E como ele, além de ter este problema dessa perseguição, ele tinha uma enfermidade, ele, como naquela época se considerava que as enfermidades elas vinham para o homem que não obedecia a Deus, ele era então visto como se ele fosse um pecador, né? Ele fosse um pecador. Esse era o entendimento errôneo no Antigo Testamento. Então, quando ele se vestia de saco, quando ele jejuava, quando ele clamava, quando ele orava, as pessoas riam. Como quem diz, não adianta nada, você está aí chorando, jejuando, porque você é um maldito, porque você é um pecador, né, que não se rendeu, um rebelde, enfim. E ele era obrigado a ouvir, né, esses tipos de comentários por todo o lugar onde ele passava. Então eu quero começar aqui falando quando o salmista diz: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Irmão, essa sensação que ele tenta explicar através dessa metáfora é como se ele estivesse se afogando. É uma sensação de sufocamento, né? As águas estão emergindo, estão levantando-se cada vez mais. E as águas aqui falam de tribulação. E já está indo de uma forma tal que ele já tem essa sensação de que vai ser engolido por essas águas. Imaginem vocês, as águas vão subindo, né? Até chegarem ao pescoço e adiante já se torna difícil até mesmo a respiração. E para piorar, ele diz que nas profundezas, o versículo seguinte fala, que é o segundo, eles se afundam nas profundezas lamacentas. E veja só, por se tratar de um lamaçal, essa referência que ele traz para significar dor, sabe por quê, irmãos? A dor é uma coisa muito subjetiva. Você expressa a sua dor ou você dá vazão à sua dor de forma muito particular, né? Tem pessoas que cada um sofre da sua maneira. Às vezes, uma simples dificuldade pode levar o indivíduo isso tudo por causa da sua estrutura psíquica, vai depender dela, da sua estrutura espiritual, principalmente, também. O que não fala que as pessoas que são espirituais não sofrem muito, todos nós. A Bíblia diz que nós no mundo sofreríamos aflições através de Jesus, isso foi dito e é muito claro. Mas essas pessoas, cada pessoa tem sua dor, cada pessoa tem seu sentimento, e isso vai variando muito, conforme eu falei, dessa estrutura emocional, dessa arrumação psíquica que cada pessoa tem para suportar sua história de vida. Muitas vezes a história de vida, a pessoa já não suporta mais dor alguma, ela chegou ao limite de dor, outras vezes não é acostumada a sofrer, e então qualquer tipo de adversidade já as abatem. Então isso tudo é muito específico, vem de cada pessoa. O salmista aqui, ele fala que nesses lamaçais, ele não conseguia colocar os pés, ele fala que não tinha onde firmar os pés. É aquela sensação de insegurança, de não saber o que fazer, é uma sensação de um sofrimento tão intenso, as coisas estão se avolumando, as dificuldades do sofrimento, as causas podem ser muitas, as suas causas podem ser causas até mesmo parecidas com a causa do salmista, ou uma outra causa, mas que te podem trazer essa sensação e podem te trazer este sofrimento, irmãos, né? E ele consegue explicar para Deus. Interessante que ele está falando para Deus, né?
ele está falando desses sentimentos do salmista, de estar sufocado, esse sentimento de não ter aonde pisar. É uma sensação muito difícil, é uma sensação que pode ser muito comum até mesmo nos nossos dias, as inseguranças que nos abordam a cada instante. E você veja que ele vai continuando, as correntezas me arrastam, né? Essas águas vão se aprofundando de forma tal, ele fala, as águas se aprofundam e as correntezas me arrastam. Quer dizer, ele já não consegue mais ficar em pé tendo as águas no pescoço. Essas correntezas que ele aprofundou já estão arrastando. Tem circunstâncias que nos arrastam, tem dificuldades que nós perdemos o controle do nosso caminhar, o controle somos arrastados muitas vezes pelos problemas, possivelmente somos arrastados nas nossas dores, onde já não conseguimos mais nos manter de pé. Essa é uma situação em que o salmista se cansava. E vivendo tudo isso, meu irmão, olha só, eu quero te dizer, vivendo toda essa situação, esse sofrimento psíquico extremamente acentuado, essa dor latente na alma dele, ele diz assim, eu cansei de pedir socorro, minha garganta se abrasa e os meus olhos fraquejam. Ele já está clamando, ele já está pedindo há algum tempo. Como a resposta não vem, ele se sente extenuado, exausto, cansado de estar naquele problema, naquela situação que não se resolve, e ele conta para Deus, ele apela para Deus, ele lamenta para Deus, ele fala da sua dor para Deus e aguarda. Mas misteriosamente, esse Deus tão poderoso, ele não se manifesta, e não é diferente na vida de alguns, em nossas vidas. Temos às vezes a sensação de que Deus não está observando a nossa dor. Temos a sensação de que Deus não está compreendendo o nosso sofrer. E o salmista fala, estou cansado, os meus olhos fraquejam. Existe uma tradução, né, uma versão que diz assim, os meus olhos desfalecem. É como se já não aguentassem mais estar acordados, perdesse o vigor, já estivesse se apagando a luz. Isso tudo é a sensação do salmista esperando de Deus uma resposta. Mas você vai ver que o salmista encontra em Deus o refúgio, a resposta, e você também há de encontrar essa resposta, e você vai perceber que todo o tempo em que você esteve sem obter essa resposta, havia da parte de Deus um propósito, todo um propósito a ser trabalhado, e que no final fará convergir para que cada um de nós possamos evoluir como pessoa, em santidade, em vida com Deus, em maturidade, em crescimento em todos os aspectos. E ele fala que ele já não aguenta mais esperar. E interessante isso, né? Porque quem não já teve essa sensação de estar ali chorando por algo, por uma necessidade, por um pedido, uma petição que fez a Deus diante de um sofrimento, e de repente essa pessoa chora tanto, parece que seca, né? Eu já tive situação de parece que não tem mais lágrimas, né? Eu sempre fico observando que parece que as lágrimas se secam. Onde é que foram as lágrimas? Eu acho que vem desse cansaço, já não tenho mais o que fazer, né? Eu já não tenho mais o que fazer. E vai caminhando aqui no entendimento dos Salmos, eles começam a falar daqueles que odeiam, o que é pior, que o odeiam sem razão, ele não fez nada. E ele vai explicando no versículo seguinte que são muitos, né? A ponto dele comparar com os fios na cabeça dele. Então, eles são muitos, né, que prejudicam a ele, como ele vai transcorrendo aqui no versículo, que tentam destruí-los. E aí, eu quero te dizer uma parte que ele fala assim, me forçam a restituir aquilo que eu não roubei. Eu quero parar nesse momento para falar de algo que indigna muito cada um de nós, quando nós passamos por um tipo de provação dessa, que é da injustiça. Quando aquele foi muito injustiçado, porque ele jamais tinha furtado, mas ele foi injustiçado. Ele foi injustiçado, ele tinha que devolver. Já não bastava ele levar a má fama de ter roubado, e ainda por cima ele teria sido subtraído em seu patrimônio aquilo que ele não fez, ele teria que restituir, além de tudo, pior de tudo, que seria
a vergonha, né? Seria a vergonha, porque a injustiça, ela maltrata muito. Você não imagina como, porque a injustiça, ela é muitas vezes permitida por Deus. Porque quando nós somos injustiçados, isso é muito da nossa humanidade, se levanta um senso de justiça própria, você quer que Deus mostre que você está certo, você quer que a verdade venha, você quer que a mentira seja desmascarada, você não aceita aquela perda, você não aceita aquela situação, muitas vezes, tal qual aqui a do salmista, vexatória, né? Um opróbio, uma vergonha. Mas, irmãos, Deus trabalha para que a cada dia nós passamos a perder esse senso de justiça própria, porque a nossa justiça vem do céu, a nossa justiça vem de Deus. Quando nós somos atribulados por situações que nós nos consideramos, ou que na realidade vivemos uma injustiça, eu vou te dar um conselho que a Bíblia respira sobre isso. Não adianta você querer que as coisas, que essa justiça seja feita ao seu tempo, ao seu modo, ainda que você tenha razão. Essa justiça própria, ela precisa dar lugar a um entendimento, a uma maturidade espiritual de confiança em Deus, que Ele vai fazer da melhor forma, que é Ele quem vai tomar a frente. E às vezes as expectativas que nós fazemos acerca do que Deus pode estar respondendo em favor de nós quando injustiçados, essa expectativa do tempo, ela vem muito contrária na realidade. Você espera que isso aconteça hoje, não acontece, às vezes demora muito tempo. Lembre-se de José, ali, né, na cova, ali na casa de Potifar, ali na prisão. Quanto tempo de injustiça, ele que não fez nada, absolutamente nada, e de repente ele manteve a fé. Eu acredito que ele teve os momentos dele de dor, óbvio que num calabouço não tem como você não sofrer saudade, principalmente de injustiça, sabendo que nada fez, que andava certo com Deus, mas ele teve que aguardar em fé, porque Deus, ao tempo dele, é que faz as coisas acontecerem. A nossa justiça própria, o nosso senso de vingança, o nosso senso de imediatismo, o nosso senso, muitas vezes, nos leva até a precipitação, quando na realidade é tão difícil. Eu sei, eu compreendo que é difícil, mas necessário se faz que você entregue isso nas mãos de Deus, que você se mantenha firme na fé, que você creia que o seu Redentor vive e que ele, por certo, estará trabalhando a seu favor no tempo e no tempo que ele providenciar, da forma também que ele providenciar. Então você precisa entregar, é necessário isso. E mais interessante ainda é que ele fala uma coisa, ele fala que ele foi forçado a devolver o que não roubou, é uma injustiça, né? Quem não sofreu ainda uma injustiça nessa terra. Mas adiante ele fala, eu sei que eu fui insensato, você sabe disso, Deus. Eu acho muito interessante esse versículo. Primeiro, porque ele diz, olha, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fui insensato em algum momento, mas isso eu não fiz. E você também sabe, Deus. Ele fala para Deus assim, ó, a minha culpa não tinha encoberta. Eu acho muito interessante que aqui traz uma visão, primeiro, de que Deus está vendo tudo, né? E que qualquer pecado que se faça, os olhos de Deus estão atentos e reconhecem. E existe também uma outra versão que ele diz, olha, quando eu pequei, eu te contei, eu me arrependi, você sabe de tudo, a minha culpa não me é encoberta. Eu fui até você, eu levei a minha culpa. E você sabe que eu não mereço isso, que isso é mentira. Mas ele fala isso para Deus, ele desabafa isso para Deus. Mais um pouquinho, a gente vê o quê? Não, ele bota o seguinte, ó, não se decepcionem aqueles que esperam em ti, né, por minha causa. Até as pessoas, porque nessa situação vexatória em que o salmista se encontrava, de ser reconhecido como um homem que estava em pecado, como um homem cuja enfermidade era uma maldição, cujo o homem era desonesto e que havia roubado, precisava restituir aquilo que ele roubou, e as pessoas, conforme eu expliquei, elas estavam ali todo o tempo falando dele, zombando dele, da fé dele, acreditando que ele não tinha respaldo espiritual para estar no jejum, na oração diante de Deus. E mediante tudo isso, algumas pessoas que se aproximavam dele, elas também sofriam uma retaliação, né? É interessante porque ele fala que não se decepcionem por minha causa
para aqueles que esperam em ti. Então, não se frustrem, ele repete, tudo por minha causa. Ele está dizendo, e ele fica preocupado porque ele sabe que aquelas pessoas buscam a Deus, conforme ele diz no versículo 6, que aquelas pessoas são pessoas que não merecem sofrer essa decepção, frustração, mas que ele sabe que por andar com ele, por apoiá-lo, pouquíssimas, talvez quase nada de pessoas ao lado do salmista iriam sofrer essa retaliação. E ele expõe para Deus essa preocupação, ele expõe para Deus esse sentimento dele. E é muito interessante quando você expõe para Deus a sua dor. Parece que não está acontecendo nada, mas às vezes, ao invés de murmurar por aí, ao invés de estar falando com um com o outro, mandando zap, não sei o quê, às vezes você está num momento solitário entre você e Deus, ali no seu quarto, um lugar onde você possa estar sozinho e que você possa contar a Deus, que você deixe quebrantar, que você possa chorar, que você possa permitir, através desse seu quebrantamento, dessa sua entrega, você pode permitir que Deus possa vir te consolar, que Deus possa te animar, que Deus possa te renovar, que Deus possa te levantar. E eu me lembro de Ana ali chorando no templo, junto com o sacerdote ali, onde ele inquire o que ela estava fazendo, se estava bêbada. Ela dançou apenas uma mulher, né, amarga, cheia de amargura na alma. Ela tinha um sonho e ela chora tanto. A Bíblia diz que ela chora por demais naquele momento e que em seguida ela teve a sua petição atendida e depois de um ciclo, de uma gestação, ela consegue estar com Samuelzinho ali no colo para ser o profeta chamado para tirar Israel da escuridão, do pecado que vivia até então. Então, naquele momento, aquele choro foi precioso. Naquele momento, o choro é tão humano. Veja que até Jesus chorou. E é muito importante que você se permita chorar aos pés do seu Pai, porque não há ninguém neste mundo que o ame tanto como Deus. Não há ninguém neste mundo que se preocupe tanto com você como o nosso Deus. E às vezes, conforme eu falei, as expectativas das respostas em relação às nossas orações, elas nos frustram por demorarem e de repente você pode estar assim duvidoso na sua fé, mas eu quero te dizer que não permita, porque Ele sabe de tudo. Ele está o tempo todo com você nessa situação. Ele está o tempo todo cuidando de você, ainda que a sua dor não permita, ou se permita mesmo assim, não impede de fazer com que esse sofrimento venha abalar a sua vida. Então, irmãos, eu quero te dizer, Deus está contigo nesse período difícil, nessa fase, nessa situação. Deus está contigo sim. Pode crer que Ele não vai falhar com você. Ele nunca falhou. E se sua confiança está sendo depositada no Todo-Poderoso, saiba que haverá resposta, saiba que haverá da parte dele livramento. E é de livramento que fala esse salmo. Aliás, muitos salmos na Bíblia, principalmente os Lamentações, eles falam muito do livramento de Deus, do escape de Deus, né? Davi, quantas vezes Davi esteve encurralado e Deus trouxe-lhes o escape nas suas guerras. Davi foi um homem muito perseguido, passou muitos anos sofrendo, sendo perseguido pelo rei Saul, sem que nada tivesse feito, tal qual o salmista expressa aqui, eu não fiz, eu não roubei, e ele também não fez nada. No entanto, muito pelo contrário, ele lutava as brigas de Israel e ele era um fiel escudeiro do Senhor, do rei, no caso Saul, mas ele vivia sofrendo essa perseguição pelas cavernas, tentando viver. Ele não tinha a condição de viver num lugar só com a sua família, mas ele era obrigado o tempo todo a estar vigiando para que não fosse morto, e ele às vezes entrava em uma cidades que muitas vezes ele protegeu, e essa mesma cidade estava disposta a entregá-lo ao rei por diversas coisas, né? Keila, por exemplo, ia entregá-lo, mas ele pede a Deus e Deus diz à cidade de Keila, não vá até Keila, porque eles te entregariam. E muitas outras pessoas que entregaram a Davi, e é interessante que em todo esse sofrimento dele, das perseguições dele, quando ele estava ali fazendo suas músicas, Davi era um poeta, e os salmos é uma literatura riquíssima, os salmos, eles são poéticos, ele é um livro da sabedoria também, mas
Davi expressa os seus sentimentos muito claramente ali quando ele está louvando. E até aqui eu vou compartilhar com vocês Salmo 55, quando a gente está falando dessa situação de pessoas que traíram, de pessoas que mentiram a respeito, e Davi tem uma colocação muito interessante aqui no Salmo 55, no versículo 12, quando ele diz assim, ele fala assim, ó, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva à casa de Deus. Então veja que a situação, a dor dele em específico aqui, de Davi, que ele fala do Salmo 55, ele poxa, eu já tenho muitos inimigos. Eu sei que muitos me perseguem, mas aquele que eu confiei, aquele que me era íntimo, aquele que era da minha mesa, aquele que era do meu convívio, aquele que eu abri o coração, aquele em que eu confiei, amei, esse que me trai, é esse que me fere, é esse que me insulta. E aí gera uma coisa muito séria, porque a decepção é uma porta muito grande para o indivíduo sentir-se deprimido, né? Sentir-se deprimido. O indivíduo se sente tão abalado, ele se sente tão doído, as suas emoções ficam deprimidas e ele vai perdendo o ânimo dele se levantar e dele fazer aquilo que é necessário. E nós vemos tantas pessoas mesmo, homens e mulheres de Deus, ali prostrados por uma fase difícil, uma certa pregadora, acho que a pastora Helena Raquel, ela conta o testemunho que ela foi tão humilhada na internet, o fato dela ter um peso além do normal, chamaram de sapa, humilharam tanto, ela entrou numa depressão, uma mulher de uma força espiritual muito grande, um conhecimento bíblico muito respaldado, muito ampliado, e aquela mulher passou, ela fala, é interessante, né, ela é pentecostal, e antes se tinha aquele mito que o pentecostal e que alguns cristãos não acreditavam na possibilidade de depressão para os crentes e que era uma coisa só espiritual. Não, a gente sabe que o inimigo ele potencializa tudo, né? Mas existe a depressão mesmo. A depressão como uma doença classificada no rol das doenças pela Organização Mundial de Saúde, e que também fala que a depressão é a doença que mais tem acometido. Uma certa vez eu li um livro, é O Demônio da Meia-Noite. É um livro que fala da experiência de um homem, nem é cristão esse livro, né? O nome é esse, mas não é um livro de uma literatura cristã. E esse homem, ele começa a compartilhar os anos que ele ficou para vencer a depressão. Eu, salvo engano, foram 5 anos, eu não lembro ao certo, tem algum tempo que eu li. E ele começa a falar que um dia ele estava na casa do vô dele, e tinha um carvalho muito bonito, e tinha algumas eras, aquelas plantas que nascem ao redor do carvalho, e que quando ele voltar lá anos depois, as eras tinham sufocado completamente aquele carvalho, já não havia mais carvalho, só havia as outras folhagens das outras plantas, e ele explica como que sufocando o carvalho, e o carvalho já não existia. E aí ele faz a comparação disso ao estado depressivo. E aí eu vejo na narração do salmista, nesse Salmo 69, quando ele fala das águas subindo e as correntezas levando, como se já não existisse mais ele, mas sim a situação tivesse tomado todo o controle de tudo. E esse moço fala que a depressão tira o seu jeito verdadeiro de ser, que você já, na verdade, não é mais carvalho, você já está revestido por essas outras plantas e que elas te sufocam e tiram a sua oxigenação. E eu achei tão interessante essa ilustração que eu trago para vocês hoje sobre esse estado do salmista. E Davi sente essa decepção. E a decepção traz muito isso, porque quando você tem uma expectativa alta acerca de uma situação, acerca de uma pessoa, acerca do seu trabalho, acerca do ministério, acerca do comércio, seja qual for essa expectativa, quando isso não ocorre e o indivíduo se frustra, a depressão é muito comum, né? Também nas ocasiões de perdas, quando as perdas são muitas, sabemos que a depressão pode ocorrer sim. E então a gente vê
Davi falando assim, olha só, à tarde pela manhã eu choro, eu estou no versículo 17 do 55, e veja só, à tarde pela manhã eu choro, um choro angustiado. Olha só, então ele está de manhã, de tarde, à tarde pela manhã, ao meio-dia, chorando, chorando, chorando. Depois ele fala que Deus ouve a voz dele, que livra ele da batalha, mas antes ele fala desse choro, ele fala dessa dor, e é uma dor constante, que ele diz que chora de manhã, ele chora pela tarde. Ele fala no versículo 5, o medo tomou conta de mim, a parte B do versículo 5, né? Eu vou ler o versículo todo, ainda do capítulo 55. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Quisera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Então, veja só, é aquela vontade que ele fala de fugir, né? Encontrar asas para fugir daquela tempestade, daquele sofrimento, daquela situação, daquela dor, né? É isso que Davi está falando, né? E Davi era um homem experimentado em dores. Davi era um homem experimentado em dores. E você veja que já aqui no Salmo 69 persiste também ainda essa dor. Porque quando você, irmãos, tal qual Davi exprimiu, no verso 55, ali no Salmo 55, quando você tem uma dor tão grande que você não tem vontade de enfrentar, você quer mesmo fugir, você quer escapulir, você quer sair, você quer ir para uma outra dimensão. Isso é o estado da alma dele, que ele explica de forma bem subjetiva, muito verdadeira, né? Que ele metaforiza essa situação dele aqui nesse salmo, que eu acho muito lindo, muito mesmo. Ele fala no versículo 2, os meus pensamentos me perturbam, estou atordoado diante do barulho do inimigo. Às vezes a situação, o inimigo faz uma barulheira, sabe? Dá a impressão que tudo vai se acabar. Assim, a sua situação é tão complicada, é tanto barulho, eu quero te dizer, a impressão é que tudo vai desabar, que nada vai ficar no lugar, tudo vai dar errado, mas às vezes é só barulho, é só ruído, porque no controle de tudo isso está o seu Deus. Então este ruído não vai passar de ruído, porque existe um Deus que controla todas as coisas. E veja mais adiante quando ele fala assim, ó, por amor de ti eu suporto zombaria, a vergonha cobre o meu rosto, eu sou um estrangeiro para os meus irmãos, estranho até para os filhos da minha mãe. Veja só, a zombaria vem, conforme eu te falei, né? Quando ele estava ali, exercitava a fé dele, ele era zombado, e os irmãos dele, filhos da mesma mãe, eles abandonaram, eles fugiram, eles não estiveram presentes nessa situação. Então, aqui falo de um sentimento que talvez você já tenha vivenciado ou até mesmo esteja vivendo agora, que é um sofrimento da solidão. É de você se sentir completamente desamparado, sem ninguém. Você não tem ninguém a quem contar. Você não tem ninguém a quem verdadeiramente você possa até mesmo desabafar. Você não tem ninguém que tenha compreensão, a profundidade da sua dor, que parece que quando você fala, aquilo não leva a lugar nenhum, porque as pessoas não conseguem entender, verdadeiramente mergulhar na sua situação. Isso só Deus pode fazer, querido. Deus vai usar o homem para te consolar, e nós temos que ter esse relacionamento com o outro, e precisamos que o outro nos dê o ombro. A Bíblia diz, chora com o que chora. Então temos que chorar com alguém, temos que chorar diante de uma pessoa, usufruir de um ombro, de um consolo, de uma paz que um amigo queira te dar. Entretanto, existem coisas que são tão profundas que só o Espírito pode alcançar aquela dor e sarar e trazer a cura, né? Tirar todo o pus, tirar toda a amargura, tirar toda a decepção, tirar tudo aquilo que está te deixando nesse estado depressivo, que está te deixando abatido, que está te deixando ensimismado, que está te isolando, que está aumentando o seu estado solitário. E Deus, ele consegue isso sim. A gente precisa crer nesse Deus. E é muito interessante que ele fala que a vergonha cobre o rosto dele, sentimento de vergonha, o opróbrio. Você está andando na rua, você tem vergonha,
o que aconteceu com você pode te trazer esse sentimento, você não tem, assim, aquela naturalidade até de se expressar, porque essa vergonha te acompanha, porque o que aconteceu com você te levou a esse sentimento. Então, irmãos, o salmista fala isso para Deus, e talvez você esteja sentindo isso mesmo, você esteja sentindo essa vergonha. E aí ele fala, no versículo 10, ele fala, até quando? Não, vou voltar ao 9, pois o zelo da tua causa me consome. Aqui há quem diga que isso esse texto tem também, ele é meio cristianizado, ele é messiânico, porque este zelo da tua casa me consome, é que o salmista está comparando de uma certa forma o sofrimento dele com Cristo. O sofrimento dele com Cristo. E há essa interpretação que eu acho que é válida realmente, e a gente sabe que a Bíblia diz isso a respeito de Jesus e diz isso aqui nesse Salmo 69 a respeito do salmista. Aí ele fala que até quando chora e jejum tem que suportar a zombaria. Quando põe vestes de lamento, né? Quando ele se vestia de saco, ou ele era objeto de sacota. Tipo assim, quem é ele, né? Para ter vida espiritual? Quem é ele para estar vestes de saco? Quem é ele para estar jejuando? Que espiritualidade ele tem? Ah, ele tem uma enfermidade, ele é um maldito. Ah, ele roubou. Ah, então ele era zombaria. Até nas intenções mais espirituais e verdadeiras que ele tinha pelas suas necessidades de jejuar, de chorar, até de estar querendo fazer as coisas para Deus, ele era, então, massacrado aqueles espectadores da sua dor e que aumentavam cada dia aquela dor. Isso me lembra muito os amigos de Jó, quando viram o estado de sofrimento de Jó e queriam, de alguma forma, atribuir um pecado a Jó acerca desse sofrimento. E Deus, enfim, esclarece tudo a respeito do assunto e pede que Jó ore pelos seus amigos, né? Porque os seus amigos estavam julgando de forma errônea. Na verdade, o Senhor permitiu, ainda que Jó fosse um homem extremamente íntegro, Deus permitiu que aquelas desventuras ocorressem ao Jó. E não tinha nada a ver com pecado, não tinha nada a ver com aquilo que os amigos, entre aspas, jogavam ao rosto de Jó. Isso me lembra muito isso, essa zombaria aqui, né? O que se ajuntam na praça falam de mim. Geralmente os que se ajuntam na praça são os anciãos, eles ficam ali se ajuntando na praça, também não o respeitavam, também já falavam dele. E sou canção dos bêbados, até aqueles que verdadeiramente tinham um padrão moral que não era elevado, aqueles que não tinham a espiritualidade, até os bêbados se achavam superior moralmente falando. Veja só, quanta coisa orgulhosa, né? Quantas comparações de estado espiritual. Isso é tão, essa dinâmica, ela é tão religiosa, ela é tão daninha, né? Onde os relacionamentos com Deus é algo tão íntimo e tão único, e as pessoas não podem se arvorar a julgar assim esse tipo de coisa em que o salmista sofreu. E ele pede resgate, ele pede livramento, ele fala da humilhação, ele fala da zombaria, da vergonha, que não há. Eu acho interessante aqui, no versículo 20 ele fala: supliquei por socorro, nada recebi, por consoladores, e a ninguém me encontrei, puseram fel à minha comida. Interessante é isso, primeiro porque o indivíduo está ali pedindo socorro e não recebe consolo, recebe acusação, julgamento, indiferença. E aí passa a ser bastante clara a menção messiânica no versículo que diz: puseram fel na minha comida. Jesus passou por isso ali na cruz, mas ele está falando dessa amargura em que a vida dele era um vinho azedado, talvez, né? O vinagre é um vinho azedado, mas que fala da amargura, que fala desse momento difícil das pessoas. E eu sei que você pode estar vivendo algo parecido, algo similar que o salmista aqui viveu. Talvez você esteja fugindo em cavernas como Davi, talvez você esteja abatido no seu leito, com os olhos cansados de chorar, muitas vezes esperando resposta que você acredita que não chega, que não vem, e as suas expectativas vão trazendo sobre você cada dia mais um estado de desânimo. E eu quero te dizer que hoje, que Deus me comissionou aqui neste vídeo para te dizer que não precisa ser assim sempre, que não vai ser
assim sempre, que existe um Deus que trabalha nessa dor, que existe um Deus que trabalha nas circunstâncias, que existe um Deus que ouve o seu gemido, que existe um Deus que entende a sua vergonha e que ele vai te dar a dupla honra, que no momento certo Deus vai se levantar e ele vai então te estender para ti as mãos, ele vai cuidar da sua vida e toda essa situação ela vai, enfim, chegar ao final, né? Então, ele fala aqui no versículo, já no final, lá no versículo 34, olha o que ele fala: louvem os céus e a terra, os mares e tudo que nele se move, por Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades. Então o povo ali viverá, toma posse, etc, etc. E está aqui uma palavra de esperança. Ele acredita que Deus porque o cumprimento aqui, o sofrimento dele é comparado ao sofrimento de Sião, né? Sião também vive um momento de aflição. Alguns acreditam que esse salmo é o salmo no exílio. Existem muitas variantes de interpretação acerca disso, mas a verdade é que o povo de Israel teve o seu momento vexatório, onde foi dominado por nações, onde ele foi exilado, onde ele passou por severas dificuldades de fome, de maltratos, de escravidão, e que Deus se levanta e ali resgata aquele povo e livra Sião. E este é comparado ao sofrimento, quando ele finaliza, ao sofrimento do próprio salmista. Haverá o dia que o Senhor também vai reconstruir tudo aquilo que lhe foi roubado, né? A Bíblia diz que ele teve que restituir o que ele não roubou, ele teve um rombo financeiro, ele teve um rombo na sua vida financeira, e eu quero te dizer que existe um Deus que há de trazer a verdade à tona por algum meio, ele há de restituir esse prejuízo, assim como ele reconstrói Sião, ele há de reconstruir, né, as suas defesas, ele há de reconstruir o seu mundo, ele há de restaurar as suas emoções, ele há de reanimar, né, de trazer de volta a perspectiva de sonhar, a perspectiva de avançar, de entender que é um momento, de entender que é um tempo, mas que ele não vai se eternizar, de entender que a mão do Todo-Poderoso está sobre a sua vida, de entender que você vai dormir, e enquanto você dorme, há um Deus que zela por você, que não dormita, que não pestaneja, ele está o tempo todo ali cuidando de você, até mesmo quando você dorme, ele está cuidando de você, da sua saúde, dos seus. É um Deus que trabalha para todo aquele que nele espera. Então, esse Deus que eu e você conhecemos, o Deus segundo o qual temos uma aliança firmada em Cristo, é esse Deus que quando clamamos, ainda que pareça que a resposta é tardia, ainda que pareça que não somos atendidos em nossa dor, ainda que o remédio chegue tarde, como alguns pensam, ainda que o consolo não seja suficiente, tudo isso é um tempo, porque o Senhor vai prover todas as coisas, da parte externa, daquilo que te foi roubado, materialmente falando, e principalmente também a sua paz, o seu regozijo, a sua honra, a sua credibilidade, né? Essa vergonha há de passar, Deus trará para você dupla honra. Mantenha-se firme na posição de soldado, na posição de servo, sabendo que você é digno de uma herança a partir do momento que você fez essa aliança com Cristo, e Ele está aqui defendendo a tua vida. Não duvide o seu momento, porque é Ele quem resgata, reconstrói Sião e livra de todos os inimigos, e o seu lamento, por certo, já está registrado ali aos olhos do Pai, para que Ele entre com providência, quem sabe ainda nessa noite, quem sabe ainda nessas horas que seguirão, durante essas poucas horas que virão, quem sabe o Senhor já não está providenciando o seu escape, o seu livramento, já está providenciando a sua bênção. Eu creio assim, e é por isso que eu sirvo a Deus há quase 3 décadas, porque eu creio que Ele sempre tem resposta, e mesmo quando eu não entendo, eu aprendi a confiar, né? O versículo é lindíssimo, 55, eu quero encerrar com isso, quando ele fala assim, ó, no versículo 22 do capítulo 55, Davi fala o seguinte, e eu quero te encerrar com isso: entregue as suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo, aquele justificado pelo sangue do Cordeiro, que
deixou seus pecados ali na cruz do Calvário, portanto é justificado diante do Pai, o justo jamais venha a cair. Eu deixo para você essa palavra de força, de consolo. Entregue hoje, agora, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, toma a preocupação do teu povo, essa ansiedade, esse medo, essa vergonha, esse opróbrio, essa tristeza. Venha retirar, remover, venha trazer as circunstâncias de paz, de vitória, de abundância, de alegria, que possa te servir em meio, Senhor, a tudo aquilo que sempre sonhou, com a sua família, com a sua casa. Pai poderoso, eu acredito que esse choro, que este lamento, que tudo isso que essa pessoa está passando agora, tu já está provendo, Senhor, uma saída, tu já está provendo um manejo para libertá-la dessa prisão, Senhor. Eu creio assim, creio com toda a minha fé e te faço essa oração. Eu já te agradeço porque eu sei que só tu podes fazer essas coisas pelos seus amados, pelos seus escolhidos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e Ele te dê a maravilhosa, infinita paz. Deus os abençoe. Quarta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, no nosso canal, trazendo uma palavra para Deus falar ao seu coração.